conectando a mente aos corações, agradecendo a Deus mais após essa oportunidade, esse último dia do mês, começo de semana, muito trabalho. Agradecidos por estarmos aqui juntos nesta egrégora, nessa noite fria, aquecendo nossos corações. A nossa Mãe Maria por toda a proteção, intercessão, colo. Agradecidos também ao Arcanjo Miguel pela proteção deste trabalho e de cada irmão que assim o pedir, o permitir. A Jesus, nosso irmão e guia de maior referência, e todos os mestres que nos auxiliam nessa jornada. A todos os guias, seres de todas as dimensões, mentores, anjos, que nos auxiliam no dia a dia, em todos os desafios. Possa ser uma noite de cair de véus, de libertação, de encher de copo, de esclarecer de dúvidas. Vamos iniciar essa noite com a nossa oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que se vive para a vida eterna. Muito bem, o que trouxeram nos corações hoje? Bom, eu vou começar. Hoje é dia 30 e acho que é 2 vezes ao ano que tem o catecástico, né? Pra gente... Tá, conselho kármico. Conselho kármico. Pra gente escrever a cartinha, queimar. Eu queria que fosse melhor explicado sobre isso. Certo. Como que é feito, para que é bom a gente fazer, e é no dia de hoje, né? Então, primeiro a importância sobre o entendimento da relação da Fraternidade Branca com esse movimento e da lembrança de que aqui é um trabalho sobre a Grande Fraternidade Branca, em que a Grande Fraternidade Branca assume a responsabilidade energética
e dedicação com clareza, né? Então, não é em todo lugar, na verdade, são pouquíssimos lugares que assinamos com propriedade mesmo, assinamos mesmo, dizendo que é um trabalho vinculado à Grande Fraternidade Branca, porque é muito necessário a dedicação, a confiança na dedicação daquele que se propõe a trabalhar com a Fraternidade Branca. Então, da mesma forma que isso acontece com esse desabrochar, com essa certeza de que é um local que se põe como um trabalho intitulado com a egrégora da Grande Fraternidade Branca, o conselho kármico e a conexão de todo o ser encarnado com esse conselho é a conexão de todos com a egrégora da Grande Fraternidade Branca. Digamos que se você faz um caminho já voltado com a intenção, com a clareza de envolvimento com a egrégora da Fraternidade Branca, você já está conectado a esse conselho kármico, não necessariamente com a necessidade de uma escrita e de um queimar, mas o ritual isso é importante para uma apresentação, para aquele que não conhece, se sentir pertencente e fazer sentido essa ação, porque o importante é prender os olhos, sabe, para voltar a sua intenção para aquela situação. Então, um ritual, já falamos muitas vezes aqui sobre rituais, é muito importante para que o seu coração se conecte com aquela intenção. Entendi. Por Certo? isso que é escrever. Para poder porque aí você firmar consegue melhor. trazer a clareza, o que você sente no coração, e colocar para o universo se conectando com essa intenção. Nesse momento, então imagine, se a egrégora da Grande Fraternidade Branca ela é universal, imagine necessariamente nesse período estarem todos que fazem parte no trabalho no mundo sutil, estarem numa determinada região, digamos assim, a potencialidade que isso gera no planeta. Então, quanto mais irmãos conectados a essa egrégora, nesse momento em que existe já uma intenção para esse olhar para a Terra, né, para essa libertação, você tem a chance de ver o resultado com mais clareza daquilo que você está ali com intenção no pedido. É tipo uma transmutação, porque você escreve ali, pede para transmutar aquela situação difícil que está passando, é isso? Isso pode ser, se o seu pedido for de transmutação. Então depende muito do que você está ali em intenção. Sempre no movimento de expansão. Sim, crescimento. Porque vou fazer um pedido para que aquela pessoa faça tal coisa. Não, cada um é sobre o seu. Faça pelo... E a sua libertação. Eu gostaria de me libertar desses sentimentos que eu percebo que me prendem, ou do que eu não consigo entender, que peço clareza nesse entendimento, sabe assim? Sobre tal situação. Então é sobre a sua busca. Não a do interior. outro. Não, sim, não pedir nada pelo outro, né? É você. Você tem que pedir para você. E não sei se o que eu interpretei, né? Entendi de fazer algumas vezes, é assim, pedir algo que você considera que não é bom em você. Isso é uma interpretação minha. Ou não, tipo, pode ser... É porque normalmente o caminho da libertação é desvincular esses sentimentos densos na sua caminhada. Né? Quanto menos sentimentos densos eu tenho, mais leve é a minha caminhada. Mas não necessariamente... Algo que você saiba reconhecer, eu quis dizer. É algo que você saiba que está latente em você e que precisa de resolução. Então, no auxílio. Seja um sentimento, seja uma situação. Mas eu não preciso necessariamente escrever. Eu posso... Não. Pensamento. Pensamento. A maneira mais... Digamos que nesse momento, tá? Devido à maneira mais potente de conexão com a mente consciente através da escrita, por você estar encarnado, tá?
digamos que um caminho mais rápido de conexão no dia de hoje através da ciência. Depois de tacar fogo. O objetivo do tacar fogo é para que você entenda que foi. Foi embora, transmutou. É todo o ritual. Foi. Da mesma forma que se você escreve um e-mail e enviei, pronto, já foi, sabe? Ou rasguei e taquei, sumiu, já foi. Escrevi, mandei, pronto. Já foi. Te ajuda, né, mentalmente. Tipo, fiz, vi, entendi, mandei, pronto. Saiu, sabe? Foi, pedi, e agora estou preparada e aberta para ver o retorno. E é 2 vezes ao ano mesmo, que tem mais essa potencialização, esse dia. Hã? Cada 4 meses tem as datas. Aqui são vinculados a datas. 2 vezes ao ano. A datas são No final de vínculos. março tem um, final de junho, depois acho que setembro e dezembro. Dia 30 de dezembro. 4 meses? Porque é para que vocês entendam os finais de ciclos vinculados a datas terrenas, simbólicas a datas terrenas, para que faça sentido. É sempre fazendo sentido para aquele irmão que está encarnado, porque o vínculo da fraternidade dos mestres ascensos é o desenvolvimento da alma quanto encarnado. Esse é o propósito, né? Mestres ascensos, todos são, passaram por todas as encarnações e chegam ao ponto da ascensão, ou seja, não necessitar mais da vinda quanto encarnado para provações. Mas isso não significa que não venham novamente quando encarnados para missões, entende? Mas a partir do momento que vem encarnado para missão, sempre tem algo a se resolver quanto alma, porque a alma, o desenvolvimento é eterno, por mais que não tenha mais necessidade de vir ao plano terrestre quanto encarnado. E passa pelo processo de encarne da mesma forma como qualquer outro, inclusive o livre-arbítrio. Então, existem missões, né, que são vinculadas aos mestres no plano sutil, claro, muitas missões, e outras que são vinculadas a momentos do planeta Terra, a necessidade da vinda ao plano terrestre, né, como encarnado. O que mais? Essas guerras que estão acontecendo, né? Da Ucrânia, do Israel contra Irã, isso tudo já estava... Na verdade, isso é muito voltado à ação de a lei da causa e efeito, a lei da ação e reação, e do desenvolvimento e da egrégora que se forma. Porque é difícil entender, né? Tanta evolução tecnológica e as pessoas ainda ficarem... Mas é justo pela evolução, na verdade, a justificativa que se dá é uma, mas o interesse, muito obrigada, o interesse e o propósito é outra, justamente por conta do desenvolvimento da tecnologia, a busca pelo poder. Então não é sobre religião. A justificativa que se dá é sobre religião, mas não é sobre religião, é sobre poder. Poder, tecnologia, bombas. Guerra é sempre poder. Um quer mais que o outro, passa por cima do outro. Não chega quer roubar no outro. dizer que é a maior potência. Potência porque tem as maiores bombas nucleares, ou a quantidade maior. É sobre isso. Não é sobre religião. E na verdade a gente não se ligar muito no que a mídia fica colocando na cabeça da gente ali. A gente tem que fechar os olhos, desligar e pedir luz para todo mundo
né? Mandar uma luz forte lá para que realmente tudo acalme, né? É que nem eu escutei sobre o Rio Grande do Sul. Porque, de novo, tanta água. De novo, as pessoas perderam outra vez, tudo de novo, né? É limpeza, né? A água é limpeza. Agora, o porquê nessa região os povos europeus que foram para lá? É um conjunto, né, de pessoas que tinham na passado verdade, por isso, né? Na verdade, os questionamentos dos porquês, eles são muito voltados ao exterior. Então, e isso é relacionado ao quanto você vê sobre a história. Mas, que história que você está vendo, entende? Qual é o sentido dessa história? Sim, ninguém gosta de ver desastre algum que acontece, tá? Só que, e o que acontece aqui na esquina? E o que acontece no bairro ao lado? E o que acontece na cidade vizinha? Não é maior ou menor do que aquele problema que está acontecendo lá. Então, o exercício da mente é importante, esse recalcular a rota. Para onde que eu estou olhando? Que comunidade que eu estou vendo? Por que eu quero saber sobre isso? O que muda no meu caminhar aqui, onde eu estou hoje, saber o porquê das situações que acontecem lá? Eu emanar luz, sou eu sim, emanar Independente disso, mas por que as coisas acontecem aqui na cidade? Entende? Não, na rua vizinha, na janela ao lado, onde estão com as minhas mãos palpáveis para algo poder ser feito. É de dentro para fora que as coisas começam a fazer sentido, não é de fora para dentro. Então, quanto que eu estou no meu dia a dia vinculado a mais questões que estão totalmente fora do meu alcance, e o quanto que eu estou vinculada a questões que eu nem imaginava, mas que estariam palpáveis à minha ação. É um exercício da mente. É um exercício. Esse recalcular do pensamento. E é muito importante para o caminhar. O que mais? Eu queria perguntar sobre mediunidade e animismo. De quê? Animismo. Animismo? Animismo. Animismo. É. Quando, por exemplo, você escuta um médium falar com uma menina e, por exemplo, você fica na dúvida se é uma entidade, um ser de outro plano, ou é ela mesma que está falando. Porque em muitos lugares que a gente vai, aí eu fiquei pensando na situação que a gente falou aqui a semana passada, né, daquela casa e tal. E em muitos lugares que eu já fui, independente daquele lá, até de pessoas que trabalhavam comigo, e até comigo mesmo, quando, eu não sei se acontece isso com a menina, mas já aconteceu isso comigo inúmeras vezes. Durante uma incorporação, depois, quando acaba aquele momento, e até durante mesmo, de ficar, sou eu que estou, isso sou eu, isso é a minha cabeça, isso está vindo de mim? A dúvida, né? A dúvida. O animismo, ele faz parte da mediunidade, não faz? Por isso, a fala sobre a responsabilidade do comunicador. O despertar é uma coisa, a continuidade é outra coisa.
A continuidade, ela só se mantém com a entrega e a reforma íntima do trabalhador, através de suas obras que se descobre quem é o comunicador. É isso. E porque isso é individual, né? E muitas vezes eu escutava alguém falar alguma coisa e aquilo não me batia no coração. Tá certo? Então, mais do que ver, do que se escuta, é o que se sente. É o que se sente. É a percepção. É a sutileza, tá? Do envolvimento do local. E isso é individual. Isso é individual. E às vezes não é sobre o que o outro está emanando, o que o outro está sentindo, mas às vezes o que aquele que está procurando está emanando, tá? Aquele que está ali torcendo para que aquilo ali seja uma mentira, vai procurar espaços de mentira. Então não vai fazer sentido um local de verdade para aquele irmão. Não faz sentido uma entrega. Então é melhor eu procurar outro lugar, porque aqui não achei nada, não gostei de nada. Sabe? Depende muito de dentro para fora. Porque as afinidades, elas se vinculam com o que você emana. E cedo ou tarde, pode existir uma guerra mesmo, né? Interna, de hora eu quero uma reforma, hora eu não quero, hora eu quero, hora eu não quero. Por isso que existem proximidades e afastamentos dependendo do momento que a pessoa está na vida. Né? E aí vira uma bagunça. Mas muitos, vocês têm trazido muitas perguntas em relação a isso. Isso é muito importante, porque é um entendimento sobre o sentir, mais do que tudo. O sentir. Mas é na sutileza do perceber, no dia após dia, através de suas obras. Porque a egrégora da não-luz é inteligente, tanto quanto. E os olhos do encarnado gostam, infelizmente, muito, de serem enganados, ainda. Gostam. Não existe não é regra, mas talvez um padrão, mesmo que individual, durante a incorporação, daquilo que o médium sente. Por exemplo, já houve situações que eu mal conseguia controlar a minha boca. Porque eu tinha a impressão que eu estava tão torta que depois, no outro dia, eu perguntava, gente, a minha cara estava normal? Pois eu tinha tanta noção de que eu estava completamente torta que até as palavras saíam distorcidas, eu achava. E nada disso tinha acontecido, né? Outras vezes, formigava tanto meu nariz, meu queixo, as minhas mãos, meus pés. Nossa, meu nariz e meu queixo, então parecia que se eu passasse a faca eu não ia sentir nada. Tamanho, eu não sentia.